Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir, caminhos para a liderança, vamos explorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre idiocracia. Vem comigo, vamos caminhar em busca do autoconhecimento. Olha, esse podcast é especialmente para a Marta de Juiz de Fora, que enviou uma mensagem para o nosso WhatsApp. Ela é seguidora aqui desse podcast e também do podcast de Neurociências do Adriano Freitas. E como ela já ouviu outros podcasts em que eu falo, de filmes, ela sugeriu esse filme que o Adriano trabalha em um dos cursos dele de neurociência. Então, muito obrigada, Marta, por ter enviado essa mensagem. E espero que você curta aqui esse podcast. Bom, para começar, eu já quero te pedir, para você pegar a sua canequinha de café, a sua garrafa de água, para a gente poder bater esse dedo de prosa. Te lembrar que sim, é sempre muito importante receber sua mensagem, sua sugestão, sua crítica, através do WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Então, aguardo aí a sua mensagem e eu faço questão de respondê-la com áudio para você ter certeza que sou eu. Então, vamos lá, manda mensagem, que é sempre muito importante, sempre aquece o meu coração. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse filme, que foi lançado em 2006. E desde o início até o final eu fiquei muito interessada no filme. Apesar de ser um filme antigo, e aí a qualidade é diferente da qualidade que a gente tem atualmente, não podemos nem comparar. Mas foi um filme que me prendeu muito pela história. Então, foi muito legal. Obrigada, Marta, por você ter enviado o nome desse filme e ter sugerido para a gente conversar aqui no podcast. Bom, o filme começa, com um experimento um experimento, na verdade, militar. Então, eles estão numa base militar, encontram um funcionário militar, estudam qual é a pessoa que eles vão indicar para fazer um experimento científico militar de iberação. E aí é muito interessante porque o filme já começa escolhendo um soldado, parece que ele é um soldado mediano. Um soldado que está na média, sabe? E isso já é uma provocação, O filme já começa com essa provocação. Aquele soldado foi escolhido porque ele era um soldado mediano. Não tinha família, não tinha casado. Pelo que eu me lembro, os pais já tinham falecido, ele estava sozinho. Na verdade, ele estava esperando a aposentadoria. Tanto que quando o superior dele chega, e diz que ele vai ser substituído, que tem uma outra missão para ele e que ele ensinasse a pessoa que estava chegando o que ele fazia para ele poder estar à disposição, ele inclusive fica meio chateado. Poxa, falta pouco para eu me aposentar aqui, estava tão bom assim, para que isso? E ainda diz que é muito fácil que ele tem que ensinar, então nem vai usar um dia de trabalho para isso. E aí ele é convencido, de alguma forma participar desse experimento, onde ele hiberna, junto com uma outra moça que também é escolhida, aí já na sociedade, uma civil comum, E, enfim. E aí, só que o experimento, dá um pouco errado, acontece uma crise, o lugar onde eles estavam hibernando foi bombardeado, enfim. E aí o que acontece? Eles acordam 500 anos depois. E quando ele acorda, o mundo está completamente diferente de quando ele iniciou o processo de hibernação. O mundo está destruído, literalmente destruído. Um mundo cheio de lixo, muito lixo, onde as pessoas têm uma total dificuldade
de fazer críticas, de usar inteligência. Aliás, inteligência naquela época, como relata o filme, não existe. E ele demora a perceber que, na verdade, ele está no futuro, né? E quanto tempo depois do futuro. E é interessante que ele já procura, né, um hospital para poder buscar ajuda, porque ele não está conseguindo entender nada, que mundo é aquele. Muito lixo, gente, muito lixo. Montanhas e montanhas de lixo. Não tem agricultura, não tem comida, não tem água potável. Você imagina? Eles conseguiram substituir a água por um produto químico. Umas coisas assim que você fala, caramba, que louco isso, né? E aí ele consegue descobrir, né, entre essas confusões todas, que ele acordou muitos anos depois. Todo mundo recebe, né, uma espécie de chip. Então todo mundo tem um chip no futuro. E a gente já tem, né, alguma coisa já muito forte falando de tecnologia sobre chips em humanos. E aí todo mundo tem o seu código de barras, enfim. O filme critica a sociedade consumista e a falta de reflexão sobre as consequências das nossas ações, apresentando uma visão exagerada, porém provocativa, sobre o boato de que a humanidade pode levar, se não houver mudança significativa em seu comportamento e valores. E é muito importante porque a gente começar a pensar como, por exemplo, a gente tem cuidado do nosso meio ambiente. E a gente já tem recebido, né, resposta disso no mundo inteiro. Então, muitas catástrofes naturais têm acontecido e a gente sabe que, de alguma forma, nós, seres humanos, né, tivemos algum tipo de intervenção e, de repente, a natureza só está voltando, né, a usar o espaço que era dela e que foi retirado há muitos anos, décadas e séculos atrás. Então, a gente precisa começar a olhar, principalmente também com relação a esse movimento do meio ambiente, né, de realmente praticar, de fazer a nossa parte nesse processo. Só para vocês terem ideia, eu faço um treino de bicicleta, né, uma subida aqui, num bairro próximo de onde eu moro. E aí, a última pedalada que eu fiz, eu comecei a observar a quantidade de lixo que as pessoas jogam no chão, ou que vem da chuva de algum lugar. E assim, umas coisas, sabe, absurdas de lixo, long neck, sacola, sapato, sabe? Um sapato perdido, uma bota perdida. Deixa eu ver mais o que eu vi lá, que eu falei, gente, como é que pode isso? Potezinho de creme, sabe? Umas coisas que a gente sabe que a chuva leva, né, de alguma forma, leva para os bueiros, entope. Isso também prejudica, né, o meio ambiente que a gente está, porque um plástico de um pote de creme nunca vai ser absorvido pela natureza. Então, assim, coisas que são sérias e que são básicas. Não jogar o seu lixo no chão. Na hora de colocar o teu lixo pro lixeiro recolher, coloca numa sacola decente, onde que não haja risco de rasgar e de acontecer uma chuva, né, e levar esse lixo. A gente começar a pensar, né, em nós, no nosso futuro, e aí no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos e daí por diante, e como que a gente pode fazer a nossa parte. E porque se cada um parar nesse mundo de mais de 8 bilhões de seres humanos e cada um começar a fazer a sua parte, né, o quanto que esse mundo vai melhorar e vai mudar. E a gente não vai chegar a ver essa realidade do filme, do que relata o filme. Porque apesar de parecer exagerado, mas parece que está tão próximo. Se a gente não muda a nossa rota, se a gente não começa a ter consciência, sabe, de que precisamos sim cuidar do nosso planeta, cuidar do meio ambiente. Imagina um planeta onde você não consome mais água. E aí é tão interessante como ele faz essa narrativa, porque
sistema político lá é uma coisa assim, fora, ridícula. O sistema político que aparece no filme, né? Porque o próprio presidente daquele lugar onde ele foi parar é completamente fora da caixinha. E você fala assim, como que uma pessoa dessa pode estar tomando conta, né, de um estado, de um país, não sei dizer exatamente, mas se eu não me engano, o termo que eles usavam lá era presidente, sim. Sabe? E isso é muito sério. E o que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? Porque no filme fica claro como as pessoas são extremamente egoístas, apolíticas, emburrecidas a um extremo, elas não sabem criticar, elas não têm curiosidade, elas não sabem como... Parecem um monte de robô, sabe? O que a gente tem lá é um monte de robô que faz tudo igual, que repete sem pensar. Onde o desejo sexual é desenfreado e o consumo desmedido. É um consumo desmedido que você fala assim, como que pode? As pessoas passam a consumir as coisas que aparecem na televisão como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E as pessoas não questionam. Elas acreditam que aquilo é o melhor e ponto final. E aí vem a questão, né, que a gente precisa pensar. Então não somos pensadores. Já tem alguém que pensa por nós e já entrega isso pronto. E aí a sociedade, no filme daquela época, começa a virar um robozinho. E, gente, é muito importante que a gente comece a olhar para isso. Quem puder ver o filme, veja o filme, tá? Você não vai achar em grande qualidade, por causa da questão da data, né, que o filme foi produzido. Mas é muito importante a gente começar a olhar para isso, para a gente poder fazer diferente agora, no presente. E aí eu volto a dizer, é cada um fazendo a sua parte. No final, é muito legal que o personagem principal, né, esse rapaz que era tido na época como um ser humano comum, nada extraordinário, né, ele passa a ser visto como o cara mais inteligente. E aí passa por várias dificuldades, mas ele consegue ajudar a ter o plantio de novo, né? A como as pessoas poderem comer, né, comida que vem da terra, comida de verdade, e não o que a indústria fazia lá na época. E é muito interessante isso, né? Então, assim, um ser que era mediano, 500 anos atrás, passa a ser o ser mais inteligente daquele ambiente, daquele lugar, e passa a ajudar, então, essas pessoas a voltar a plantar, a voltar a ter água, sabe? E aí, sim, a começar uma nova sociedade. E aí vem a esperança, né? Porque ele acaba casando com essa outra moça que também berra com ele, eles se encontram, enfim, e eles acabam casando e tendo filhos, né? Então, aí trazendo a grande esperança da mudança desse mundo louco, onde as pessoas não sabem pensar, onde as pessoas não sabem usar a inteligência, né, são simplesmente muito superficiais. A interação social, então, chega a ser ridículo. Mas se a gente não tomar cuidado com as nossas ações de hoje, a gente tem com certeza uma grande tendência de chegar muito próximo ao que o filme relata, infelizmente. Então, eu sugiro, se você está ouvindo esse podcast, que você busque o filme e assista, sabe? E comece a fazer a sua parte, se você ainda não faz. Enfim, o filme me trouxe muitos insights poderosos e positivos para a gente começar a fazer, sabe? É a nossa parte. Não é ficar criticando se o outro não faz, se o governo não faz, se o vizinho não faz. Se a gente ficar nessa, a gente nunca vai avançar. Porque sempre vai ter alguém fazendo o contrário. Sempre vai ter alguém que não vai acreditar nisso e tá tudo bem. Mas o que eu posso fazer agora? Né? Aquela história do beija-flor, que quando a floresta estava pegando fogo, ele estava pegando a águazinha no biquinho e jogando lá. E eu não lembro, algum animal fala com ele, para que você está fazendo isso? Você nunca vai conseguir apagar o fogo dessa floresta. E ele fala, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu não vou deixar isso aqui tudo pegar fogo, virar pó, enquanto
Eu posso fazer a minha parte. E pode ser, e que se cada um fizer a sua, vai somar. E a gente vai conseguir, sim, apagar esse fogo. Então, e muitas vezes o teu exemplo vai ser seguido por outras pessoas, sabe? O seu jeito de cuidar do lixo, o seu jeito de falar sobre questões, né? De uma forma geral mesmo, com relação à inteligência, que a gente precisa questionar mais as coisas. Isso também é um dos insights que eu venho falando muito, né? A gente precisa ser o pensador. A gente precisa mandar os nossos pensamentos. A gente não pode receber uma coisa pronta, acreditar que é isso, pronto, acabou, e não ter espaço para conversa, não ter espaço para debate, não ampliar, né, a forma de enxergar sobre aquilo, de olhar sobre aquilo. E a gente vem na toada de um mundo que quer o contrário. Por isso que a gente tem muita intolerância, né? Intolerância religiosa, intolerância política, intolerância sexual. É muita intolerância o tempo todo. É cada um querendo defender o seu quadrado e querendo que o outro venha para o seu quadrado. E uma sociedade inteligente, ela não vai à frente assim. Muito pelo contrário. É dando espaço para cada um pensar do seu jeito, sim. Cada um tem o direito de pensar e achar as suas verdades e conclusões e tá tudo certo. Mas dá espaço para que as outras pessoas também possam falar sobre as suas verdades, sobre as suas experiências, sobre a sua forma diferente de pensar, né, e de conduzir a vida. Então, acho que isso é muito importante nesse momento que a gente está passando. E é isso, gente. Quem puder assistir, obrigada, Marta. Foi muito legal você ter trazido esse filme, a mensagem com o filme. Eu não conhecia realmente. Então, fiz questão de ver e de falar de você várias vezes aqui. Se você puder contribuir cada vez mais, fica aí minha gratidão, tá bom? Em busca do autoconhecimento e evoluir. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Idiocracia, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com e nosso-ead.com. No podcast sobre liderança e aprender, com a Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir.